O continente africano, conforme já vimos em vídeos anteriores, é repleto de histórias de civilizações e povos poderosos, onde conquistaram com ouro, suor e sangue reinos que ainda hoje mexem com a nossa imaginação e curiosidade, mesmo já tendo desaparecido há muitos séculos. Um desses reinos que abordaremos nesse vídeo é o poderoso Império do Mali. Na região da África Ocidental, onde o Império do Mali viria a surgir, é habitada desde o período Neolítico, como evidenciado por túmulos, megálitos e restos de assentamentos humanos. O rio Níger inundava regularmente partes dessas pastagens e savanas secas, o que propiciou o surgimento de assentamentos baseados na agricultura desde então. A pesca e a criação de gado eram outras fontes importantes de alimentos, enquanto os depósitos locais de cobre eram explorados e usados para o comércio. Porém, faltam evidências arqueológicas concretas desse período, e o que se sabe é que essa região do Vale do Níger foi muito atrativa e acabou formando várias tribos e aldeias independentes. O Império de Gana foi a primeira grande potência política na África Ocidental a criar um império baseado no poderio militar e na riqueza adquirida com o comércio regional e a extração de ouro, juntando para si várias dessas tribos e grupos independentes. Na playlist do canal tem um vídeo específico onde narro o início lendário desse povo até seu declínio. Lhe convido a assistir após esse vídeo caso tenha interesse, e deixarei o link nos cards finais. Assolado por guerras civis, rebeliões, de chefias subjugadas e colheitas ruins, o Império de Gana se desintegra com grande parte de seu território tomado pelo reino de Sosso. Quando o rei Sosso Sumanguru, também conhecido como Sumuaro Kanté, impôs restrições comerciais na região de Mali, a tribo nativa dos povos conhecidos como Malinke se rebela. E um homem se destaca nessa rebelião dos Malinkes. Seu nome é Sundiata Keita. Sundiata Keita foi um príncipe dos Malinkes, cujo nome significa Príncipe-Leão, e enfrentou o reino de Sosso desde a década de 1230. Sundiata formou uma aliança poderosa com outros chefes descontentes, cansados do regime severo de Sumanguru, e derrotaram os Sosso em uma batalha decisiva em Quirina, em 1235. Em 1240, Sundiata capturou a antiga capital de Gana, Kumbi-Salé, chegando a formar um governo onde vários líderes tribais e mercadores árabes influentes poderiam se reunir numa forma de assembleia, que ficaria conhecida como Gabara, onde ele foi declarado com o título Sundiata, ou Monarca Supremo. E outro título honorário recebido foi o de Maridiata, ou Senhor Leão. O nome que Sundiata deu ao seu império, o maior da África até então, foi Mali, que significa o lugar onde mora o rei. Também foi decretado que todos os futuros reis seriam selecionados do clã Keita, embora o título não fosse necessariamente dado ao filho mais velho de um governante, o que às vezes levava a disputas acirradas entre os candidatos. O Mansa, o título que se equipara ao de rei, seria designado por uma assembleia de anciãos e chefes locais ao longo da história do Império do Mali, com audiências realizadas no Palácio Real ou sob uma grande árvore. O Mansa também era a fonte suprema da justiça, mas fazia uso de assessores jurídicos bem como o auxílio de vários ministros importantes, como o chefe do exército ou o chefe dos tesouros. No entanto, o Mansa agia como um monarca supremo e monopolizava os principais bens comerciais, como por exemplo, apenas ele era autorizado a possuir pepitas de ouro. Os comerciantes tinham que se contentar com o pó do ouro, talvez uma estratégia para poder controlar o grande fluxo desse metal pelo império. O rei tinha certas qualidades místicas atribuídas a ele, e todos os escravos eram exclusivamente leais a ele. Ninguém tinha o direito de estar na presença do rei enquanto ele comia, e todos os visitantes em sua presença tinham de estar descalços, curvar-se e jogar pó sobre suas cabeças. Tal era esse culto à liderança e à extrema centralização do governo em uma única figura, que as fortunas do império subiam e desciam dependendo dos talentos do monarca em exercício. O governo centralizado de Sundiata
A diplomacia e o exército bem treinado permitiram uma expansão militar maciça que abriria caminho para o florescimento do Império do Mali, tornando-o o maior já visto na África. Sundiata continuaria a expandir seu território para incluir os antigos reinos de Gana, Walata, Dadimeca e Songhai. A cidade de Niani era a possível capital desse império e estava localizada em uma planície perto do rio Sankarani. Mas ainda há debates sobre a possível localização exata de uma capital, se é que houve mais de uma. Os tributos eram adquiridos de povos conquistados, embora muitos chefes locais tivessem permissão para continuar a governar seu próprio povo. No entanto, um governador nomeado pelo Mansa de Mali era designado para manter os interesses do império, muitas vezes apoiado por uma guarnição. Garantias adicionais e lealdade incluíam fazer reféns reais e mantê-los na corte. Essa forma de federação prosperou, desenvolvendo-se no século seguinte em um dos impérios mais ricos da África, cuja riqueza surpreenderia tanto a Europa como a Arábia. Além disso, e talvez mais importante, é que os visitantes estrangeiros relataram o alto grau de justiça que havia entre eles, onde havia segurança de se viajar de um lugar para outro e a fartura de comida em todas as aldeias. Como seus predecessores políticos, o Império do Mali prosperou graças ao comércio e à sua localização privilegiada, situada entre as florestas tropicais do sul da África Ocidental e os poderosos califados muçulmanos do norte da África. O rio Níger oferecia fácil acesso ao interior da África e à costa atlântica, enquanto caravanas e camelos berberes que cruzavam o deserto do Saara garantiam que mercadorias valiosas viessem do norte. Os governantes do Mali adquiriam essa riqueza de 3 formas. Eles taxavam a passagem de mercadorias comerciais, compravam mercadorias e as vendiam a preços muito mais altos, e tinham acesso a seus próprios recursos naturais valiosos, sendo que chegaram a controlar as ricas regiões auríferas de Buri e Bambuque. Uma das principais trocas comerciais era ouro em pó por sal do Saara, uma commodity muito valiosa na região. O ouro era particularmente procurado por potências europeias como o Reino de Castela, na Espanha, e Veneza e Gênova, na Itália. A famosa cidade de Tombuctu, fundada cerca de 1100 da nossa era por nômades tuaregues, era um porto comercial semi-independente que tinha a dupla vantagem de estar na curva do rio Níger e o ponto de partida para as caravanas transsaarianas. A cidade seria monopolizada e depois tomada pelos reis de Mali, que a transformaram em um dos centros comerciais mais importantes e cosmopolitas da África. Por Tombuctu passavam mercadorias lucrativas como marfim, têxteis, cavalos, artigos de vidro, armas, açúcar, nozes de colã, cereais como sorgo e painço, especiarias, contas de pedra, produtos artesanais e escravos. As mercadorias eram trocadas ou pagas usando cobre ou lingotes de ouro, quantidades fixas de sal ou marfim e até mesmo conchas de búzios que vinham da Pérsia. Mesmo com toda essa potência política e econômica na região, o Império do Mali ainda iria experimentar um prestígio muito maior nas mãos de um dos monarcas mais famosos desse império, Mansa Musa. Mas antes de continuarmos nessa viagem, gostaria de pedir que, se gostou do vídeo até aqui, que deixe um joinha e que se inscreva no canal. Deixe também, se puder, um comentário sobre o que achou do vídeo e que também compartilhe com seus amigos. Isso me ajudará a trazer mais materiais de qualidade para vocês. Depois de uma série de governantes sem destaque, o Império do Mali desfrutou de uma segunda era do ouro durante o reinado de Mansa Musa I, na primeira metade do século XIII. Com um exército de cerca de 100 mil homens, incluindo uma cavalaria blindada de 10 mil cavaleiros, e com um talentoso general chamado Saran Mandian, Mansa Musa conseguiu manter e estender o Império do Mali, dobrando seu território. Ele controlava terras até a Gâmbia e o Baixo Senegal a oeste. No norte, as tribos foram subjugadas ao longo de toda a extensão da região fronteiriça do Saara Ocidental. No leste, o controle se estendeu até a cidade de Gao, no rio Níger, e ao sul, a região do Buri e as florestas do que ficou conhecido como a Costa do Ouro.
O Império do Mali passou a incluir muitos grupos religiosos, étnicos e linguísticos diferentes. E para governar esses diversos povos, Mansa Musa dividiu seu império em províncias, com cada um governada por um farba, ou governador, que era nomeado pessoalmente pelo Mansa e que era responsável pelos impostos locais, pela justiça e pela resolução de disputas tribais. A administração foi aprimorada ainda mais com registros maiores mantidos e enviados aos escritórios do governo, centralizados possivelmente em Niani. Com mais tributos, demais chefes conquistados, mais rotas comerciais sob o controle do Mali e ainda mais recursos naturais para explorar, Mansa Musa e a elite do Mali tornaram-se imensamente ricos. Quando Mansa Musa visitou o Cairo em 1324, ele gastou ou simplesmente doou tanto ouro que o preço do ouro caiu 20%. Tais riquezas desencadearam uma série interminável de rumores de que Mali era um reino pavimentado com ouro. Na Espanha, em 1375, um cartógrafo, possivelmente um judeu maiorquino chamado Abraão Cresques, criou o primeiro mapa detalhado da África Ocidental e da Europa, o famoso Atlas Catalão, e nesse mapa mostra Mansa Musa usando uma impressionante coroa de ouro e brandindo triunfantemente um enorme pedaço de ouro em sua mão. Exploradores europeus passariam os próximos 5 séculos tentando localizar a fonte desse ouro. O reinado de Mansa Musa I viu o império atingir novos patamares em termos de territórios controlados, florescimento cultural e as riquezas impressionantes trazidas pelo controle sobre as rotas comerciais regionais. Comerciantes muçulmanos foram atraídos por toda essa atividade comercial e converteram os governantes de Mali, que, por sua vez, espalharam o Islã por meio de centros de aprendizado notáveis, como Tombuctu. Ao contrário das cidades como Niani, Geni e Gao, a maior parte da população rural do Mali permaneceu como fazendeiros que se apegavam às suas crenças animistas tradicionais. Mas essa islamização iria impactar todo o império. O Islã se espalhou por partes da África Ocidental por meio dos mercadores árabes que negociavam por lá. Viajantes muçulmanos e cronistas como Ibn Battuta e Ibn Khaldun registraram que até mesmo o primeiro governante de Mali, Sundiata, se converteu ao Islã. No entanto, a tradição oral malinque, mantida ao longo das gerações por bardos profissionais chamados de griotes, apresenta uma história diferente. Embora reconhecendo que o Islã estava presente no Mali muito antes do reinado de Sundiata, a tradição oral sustenta que o primeiro governante do Império do Mali não rejeitou a religião animista tradicional. Sabemos que o filho de Sundiata, Mansa Uli, fez uma peregrinação a Meca nas décadas de 1260 ou 1270, e essa seria uma tendência contínua entre muitos dos governantes de Mali. O Islã na África Ocidental realmente decolou, no entanto, a partir do reinado de Mansa Musa I. Ele foi a Meca e, impressionado com o que viu em suas viagens, Mansa Musa trouxe de volta para casa arquitetos, estudiosos e livros muçulmanos. Mesquitas foram construídas como a Grande Mesquita de Tombuctu, também conhecida como Djinguereber, a famosa Madraça Sankoré e a Mesquita Sidi Yahya, bem como as outras escolas e universidades corânicas que rapidamente ganharam a reputação internacional. Na verdade, os estudos eram muito mais amplos do que a religião, incluíam história, geografia, astronomia e medicina, e suas bibliotecas foram construídas com dezenas de milhares de livros e manuscritos, muitos dos quais sobrevivem até hoje. À medida que mais pessoas se convertiam, mais clérigos muçulmanos eram atraídos do exterior e a religião se espalhava ainda mais pela África Ocidental. Muitos convertidos nativos estudavam em lugares como a cidade de Fez, no Marrocos, e se tornaram grandes estudiosos, missionários e até mesmo santos. E assim o Islã passou a ser visto não mais como uma religião estrangeira, mas como uma religião comum. Apesar da propagação do Islã, também é verdade que antigas crenças animistas tradicionais continuaram a ser praticadas, especialmente em comunidades rurais, como observado por viajantes como Ibn Battuta, que visitaram Mali em 1352. Além disso,
Os estudos islâmicos eram conduzidos em árabe, não em línguas nativas. Isso impedia ainda mais sua popularidade fora da classe clerical instruída de vilas e cidades. Mesmo o Islã, que se estabeleceu no Mali, era uma variação particular daquele praticado no mundo árabe fora, e os impactos culturais e arquitetônicos foram notáveis. Os edifícios do Império do Mali, alguns dos quais, como a já mencionada Madraça Sankoré em Tombuctu, ainda existem, e são uma das características mais reconhecidas da região, tornando-se em símbolos internacionais da rica história pré-colonial da África. Os arquitetos do Mali tinham uma clara desvantagem devido à escassez de grandes pedreiras na região, e por esta razão, os edifícios eram tipicamente construídos com terra batida, reforçada com madeira que muitas vezes ficava com as vigas sobressaindo pelas superfícies externas da construção. Apesar dos materiais limitados, as mesquitas em particular ainda são imponentes estruturas de vários andares com torres, incluindo portas de madeira e minaretes. Outros grandes edifícios incluíam armazéns, chamados localmente de fondacs, e eram usados para armazenar mercadorias antes de serem transportadas para outro lugar, e que tinham até alojamento para os comerciantes. Outros exemplos dos edifícios de barro cozido do Mali que impressionam hoje, embora muitos sejam reconstruções do início do século XX, incluem as enormes mesquitas de Moti e Gené. Em menor escala, as escavações em Niani revelaram restos de casas e suas fundações de pedra, confirmando fontes posteriores de que os membros mais ricos da sociedade construíram casas em pedra. Os cronistas árabes descrevem outro tipo de construção doméstica, construída com tijolos de barro batido e tetos de viga de madeira e junco, e todo o formato em telhados cônicos. O piso era feito de terra misturada com areia. Dentro da cultura malinke, há uma rica tradição de recontar lendas e histórias comunitárias oralmente por contadores de história especializados, conhecidos como griotes, já mencionados. Essas histórias, passadas de geração em geração e que continuam até hoje, muitas vezes são acompanhadas de música. Durante o Império do Mali, havia até canções reservadas para pessoas que detinham o direito de serem cantadas em sua homenagem, especialmente para guerreiros e caçadores renomados. A música também era uma parte importante dos festivais religiosos, quando dançarinos mascarados se apresentavam. Os trabalhos em cerâmica e esculturas foram produzidos desde o século IX. As esculturas geralmente têm até 50 centímetros de altura e são feitas de cerâmica sólida, mas às vezes com uma barra de ferro reforçada no interior. Madeira e latão eram outros materiais populares para escultura, e, em menor grau, a pedra era usada. A decoração é normalmente pintada ou obtida pela adição de peças tridimensionais, e os motivos incluem figuras humanas, especialmente guerreiros barbudos montados em cavalos, mas também muitas figuras ajoelhadas ou agachadas com rostos voltados para cima. As figuras geralmente são retratos realistas de pessoas comuns, às vezes mostrando sintomas de doenças tropicais. O declínio do Império do Mali começou por volta do século XV. As regras mal definidas para a sucessão ao trono frequentemente levavam a guerras civis, pois irmãos e tios lutavam entre si pelo trono. Então, à medida que as rotas comerciais se abriram em outros lugares, vários reinos rivais se desenvolveram a oeste, principalmente os Songhai, um grupo que já estava estabelecido na cidade de Gao a partir de 800 da Era Comum, e que eram subjugados por Mali, até se revoltarem e passarem a conquistar cidades importantes do Império. Além dessa ameaça por terra, havia os europeus, especialmente os portugueses, agora navegavam regularmente pela costa oeste da África, e, portanto, as caravanas saarianas enfrentavam forte concorrência como o meio mais eficiente de transportar mercadorias da África Ocidental para o Mediterrâneo. Houve ataques ao Mali pelos Tuaregues em 1433 e pelo povo Mossi, que na época controlava as terras ao sul do rio Níger.
Por volta de 1468, o rei Suni Aliber, do emergente reino Songhai, conquistou o restante do Império do Mali, que agora estava reduzido a controlar um pequeno território ocidental de seu outrora grande império. O Império do Mali entrou em colapso na década de 1460, após as guerras civis, a abertura de rotas comerciais em outros lugares e a ascensão do vizinho Império Songhai, mas continuou a controlar uma pequena parte de seu reino ocidental no século XVII. O Império Songhai passa a substituir o Império do Mali como o estado mais importante da África Ocidental. Portanto, pode-se dizer que a ascensão do Império Songhai foi um fator significativo no declínio do Império do Mali, que, mesmo sendo poderoso, sucumbiu com as mudanças de seu tempo, tanto políticas como tecnológicas, nos deixando um legado em forma de contos e lendas, onde histórias contadas de reis poderosos como leões e que consideravam o ouro como meras pedras viveram nesse antigo continente. Espero que tenham gostado dessa viagem no tempo e tenha lhe acrescentado algo de bom com essa história. E se chegou até aqui, não esqueça de deixar um joinha no vídeo, de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso apoiará o canal a crescer e a levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Deixe também um comentário sobre o que achou desse tema e se quiser sugerir outros temas, ficarei feliz em colocar na minha lista de assuntos para o canal. Na descrição tem links para livros e cursos que talvez lhe interesse, e se gosta de ler, há uma biblioteca com alguns dos clássicos da literatura a preços bem acessíveis. Nos cards finais, deixarei algumas sugestões de vídeos relacionados que talvez aprecie. Muito obrigado e até a próxima história!